Axé, Saravá, Mojubá, sejam bem-vindos a mais essa aula. E hoje a gente vai falar dos orixás de frente, adjuntó, ou adjunto, ou juntó, tá bom? E ancestres, tá bom? Ou ancestrais. Todos esses jeitos de falar estão corretos, tá bom? É um assunto também dentro da Umbanda polêmico às vezes, né? Todo mundo quer saber, é uma loucura, né? Uma sede de saber quem é o meu orixá de frente, quem é o meu orixá de juntó, quem são meus ancestrais, e o negócio vira uma loucura. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero dizer antes de começar a falar é justamente para que você tenha paciência, se você ainda não sabe. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento dentro da Umbanda. Às vezes as coisas levam tempo, né? E cada um tem o seu. Às vezes um irmão leva menos tempo, outro irmão leva um pouco mais de tempo, dentro das questões umbandistas, mas isso é normal e deve ser compreendido por todos e não podemos jamais julgar ninguém, porque não cabe nós ao julgo, a não ser ao Pai Xangô, que é o justiceiro, né? O Senhor da Justiça, do trono da justiça, tá certo? Então, vamos lá nesse tema aí, que todo mundo tem curiosidade, todo mundo quer saber como é que funciona, como é que é, tá bom? Vamos começar pelo orixá de frente, tá bom? O orixá de frente, ele é aquele orixá que está vibrando mais forte em você nesta encarnação, tá bom? Todos os orixás, presta atenção, dica, hackzinho, vamos lá. Todos os orixás vibram em você, certo? Vibram em mim, vibram em você. Nós temos 7 chakras principais. E os tronos divinos, todos eles vibram em nós. São um orixá universal, um cósmico, um masculino, um feminino, um par de orixás que formam um trono. Esses 2 orixás vibram em nossos chakras. Todos. No chakra coronário, nós temos o trono da fé, que é formado por Oxalá e Logunã. No nosso frontal, a gente tem o trono do conhecimento, certo? Que é formado por Oxóssi e Obá. Aqui no laríngeo, a gente tem o trono da ordem da lei, que temos Ogum e Ansan. No nosso cardíaco, a gente tem o trono do amor, que é Oxum e Oxumaré. Aqui no nosso esplênico, tá? No plexo solar, aqui a gente tem o trono da evolução, que é formado por Obaluaê e Nanamburoquê. No umbilical, a gente tem o trono da justiça, que é formado por Xangô e Oroiná. E no básico, a gente tem o trono da geração, que é formado por Iemanjá e Omolu. Tá certo? Então, diante disso, nós temos todos os orixás são nossos pais e nossas mães. Ponto final. Tá certo? Porém, a gente tem um orixá que vibra um pouco mais forte nessa encarnação, que a gente chama orixá de frente. Tá bom? E complementando a sua vibração, o orixá adjunto ou juntó. Tá bom? Eles formam uma cruz, tá? Formam uma cruz. Eu vou colocar aqui no material de apoio aqui essa imagem para vocês verem como é, tá bom? Forma uma cruz vibratória em nosso corpo astral. Então, entrando pelo meu plexo, pelo meu chakra frontal e saindo nas costas dele, a gente tem uma seta, né? A paralela aqui da cruz, certo? A paralela da cruz, uma energia que corta aqui meu frontal e sai na minha nuca aqui, formando esse orixá de frente e esse juntó, tá certo? Então, geralmente, nós entendemos na Umbanda Sagrada que é formado por um casal, né, um masculino e um feminino, um universal, talvez um cósmico, ou vice-versa, mas sendo que sempre é um casal, né? Então, que forma esse orixá de frente e juntó, que é aqueles que vibram mais forte nesta encarnação. Um no sentido mais agregador ali, né, no sentido mais universal, e outro no sentido um pouco mais cósmico, né, de absorção. Um mais irradiante, outro mais absorvente, tá bom? E, né, vibram ali um pouco mais forte nessa encarnação. E nossos ancestrais formam a outra ponta dessa cruz, né, aquela que está de cima para baixo, na vertical, né, que desce, cai no meu coronário e sai lá no básico, que são os orixás ancestrais, também formados por um casal. Difícil leitura desses orixás, né, que são aqueles que nos conceberam no momento da nossa criação divina. Quando a gente saiu centelha divina, centelha de Deus, saiu aquele zigoto lá, uma energia, né, de Deus. Quando a gente brotou como essência no universo, a gente tem um pai e uma mãe, e esses são nossos orixás ancestrais. Como eu disse, é bem mais complicado de fazer essa leitura, para saber quem são. Orixás de frente e juntó, dependendo da vertente do terreiro, tem vários formatos para se ver, fazer essa leitura, né?
nós, na Umbanda Sagrada, essa nossa vertente, nós não costumamos usar muitos oráculos, né? Como jogo de búzios, fitas, jogos em geral, tá? Para fazer essa leitura. Nós gostamos do formato vivência. Nosso formato é a vivência. Conforme a gente vai experimentando, vai vivenciando a religião dentro do terreiro, dentro das suas ritualísticas, dentro das formações, né? Por exemplo, o curso sacerdotal, que a gente faz os amacis, né? A gente vai vivenciando esses orixás, vai recebendo os seus axés, vai estudando teogonia, vai estudando sobre cada um desses orixás, vai vendo as suas qualidades, e diante disso a gente chega numa conclusão de quem é nosso orixá de frente num top, através de nossa experiência, nossa prática e nossa vivência. E eu particularmente gosto muito desse formato e acho mais sensato. Eu vou explicar o porquê. Quando a gente joga abuso, por exemplo, não estou falando que é errado, pelo amor de Deus, longe disso. Se você acredita se é a sua verdade, continue fazendo. Aqui eu só estou colocando uma lógica. Como a gente tem todos os orixás vibrando em nós, acontece o seguinte, dependendo da época da sua vida, dependendo do que você está passando na sua vida, dependendo dos acontecimentos da sua vida, pode ser que algum desses orixás vibre mais forte naquela data, naquele dia, naquele mês, naquela semana. Então, determinados orixás podem assumir a frente por causa de uma dificuldade ou por causa de uma questão de vivência sua, na sua vida material, na sua existência. Então, você joga, aí vai dar aquele orixá que está vibrando mais forte naquele dia, naquela semana, naquele mês. Se você fizer o jogo de novo dali alguns dias, dali uma semana, vai dar outro orixá. E vai dar outro, e vai dar outro. E se você pergunta para um dirigente, um guia espiritual ou um sacerdote, dependendo da sensibilidade dele, ele vai estar vendo esse está vibrando mais forte também. Aí você acaba indo em outro terreiro e vai falar que é outro, e vai falar que é outro, e vai falar que é outro. E tua cabeça vai virar uma confusão. Entendeu por quê? É complicado. Entendeu? Se você jogar uma vez, se você acredita no oráculo, jogue uma única vez. Faça, ou pergunte para o seu sacerdote, ou para o seu guia, e acredite nisso o resto da sua vida. Se você fizer mais de uma vez, vai acontecer isso que eu estou te falando, pode ter certeza. São raras exceções que às vezes acontecem confirmações, enfim, acontece, tá? É muito bacana quando isso acontece, porque aí se confirma mesmo, né? Você faz uma, duas, três vezes a mesma coisa e às vezes acaba se confirmando. Maravilha, muito lindo, maravilhoso, tá bom? Então, mas nós gostamos desse sentido de vivência, de prática e de estudos, do qual a gente chega numa conclusão final com o tempo, tá certo? É muito bacana você ter uma raiz forte, você se fixa mesmo nesses orixás, porque você vivenciou, né? Você sabe a energia de todos, você conhece todos, você estudou todos, você sabe as qualidades, as características, você experimentou isso na vivência dentro do terreiro, e aí você chega numa conclusão que é bem certeira. A margem de erro é muito pequena nesse caso, né? Então, mas mesmo assim, volto a dizer, não se preocupe com isso, vá no seu tempo, deixa a coisa acontecer, vai vivenciando, vai estudando, vai fazendo cursos, que a coisa acontece. Fique tranquilo, tá bom? Mas se você ainda não sabe, se você ainda está começando, se não tem essa experiência toda ainda, fique muito tranquilo. Você é filho de todos os orixás. Você é filho, você tem mães e pais orixás e todos estão vibrando no seu chakra. Ponto final. Se você não sabe, alguém te perguntar, sou filho de todos os orixás. E você não está mentindo. Pode ficar tranquilo, ou tranquilo. Tá certo? Então, é basicamente isso, né? A gente, assim, falando aqui no nosso curso, a gente é bem objetivo, prático, a gente gosta, eu faço aulas curtas porque vou direto ao ponto, não fico enrolando, né? Então, a característica do curso aqui é essa, né? Então, se você tiver dúvidas a mais, se você quiser perguntar alguma coisa, se quiser entrar nesse diálogo, a gente conversa lá no grupo secreto, a gente tem um grupo secreto para isso, que é uma grande vantagem desse curso aqui, do qual eu mesmo vou estar lá, né? Nos meus momentos que eu posso fazer isso, né? Que eu tenho que fazer as minhas coisas também, mas pelo menos uma vez por dia ou duas vezes no dia eu vou estar olhando lá as dúvidas, as questões e vou estar respondendo, e a gente vai estar dialogando e conversando sobre isso, tá bom? Então, basicamente, o que você precisa saber, o que é o orixá de frente juntório e ancestrais, isso você já sabe que forma essa cruz energética espiritual na sua vida, né? Vibram um pouco mais fortes os orixás de frente juntório nessa sua encarnação, na outra encarnação, se você vier reencarnar, serão outros orixás de frente juntório, os ancestrais nunca mudam, isso fique claro para você, são seu pai e sua mãe eternamente, eles te conceberam no momento de centelha divina, então eles não mudam, né? São sempre seu pai e sua mãe, então, e todos os orixás vivem em você através dos seus chakras principais, dependendo da sua época, do seu dia, da sua semana, do seu mês, alguns podem variar e vibrar um pouco mais forte no seu dia. Isso é o básico, isso é o que você precisa saber, isso é o que interessa dentro do terreiro, isso é o que interessa, assim, num contexto geral,
tá bom? Aprofundamento, aí é vivência, é prática, é estudo, então aí você vai vivenciando e vai se aprofundando nessas questões e você vai conhecendo os seus orixás, tá certo? Então, basicamente é isso, tá bom? Vou colocar algumas coisas extras aqui na página, explore, né? Gosto de sempre repetir isso, explore a página, às vezes tem links, às vezes tem textos extras, imagens, então vai explorando aí, vai um pouco para baixo do vídeo, um pouco para cima, para as laterais aí dentro do seu celular, no seu computador, de onde você estiver vendo, tablet, sei lá, para você não passar batido nos materiais de apoio, tá bom? Então, sobre orixás de frente, Juntó e ancestros, é isso que eu tinha para falar, e qualquer dúvida a gente está no grupo secreto. Até a próxima aula, axé!